avance para a região do Egito e seja incorporado pelos egípcios, né? O olho de Horus, que é a pineal, né? Olho de Horus. Então eles já tinham conhecimento da pineal lá no Egito antigo? Então, começou na África, dos orixás. Começou na África. Começou junto aos povos ancestrais, Sim. Os Yorubás e outros povos interligados na ancestralidade da formação da civilização humana. Ele avance para a região do Egito e seja incorporado pelos egípcios, né? O olho de Horus, que é a pineal, né? Olho de Horus. Então eles já tinham conhecimento. Olá, seguidor, seguidora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Aumentaço. Gratidão por você estar aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer um react aqui do canal Cortes do Lean Podcast, já dando todos os créditos aí, e também link aqui, o URL do canal na descrição do vídeo, para que você possa acessar o corte na íntegra, ok? Nós vamos aqui apenas colocar alguns pontos equivocados do doutor, porque antes, primeiramente quero dizer que eu admiro o trabalho dele, é uma pessoa sensacional. Aqui o intuito não é de querer menosprezar ou humilhar ou dizer que eu sou o dono da verdade, não. Mas que onde eu vejo que há equívocos e a gente então tenta somente pontuar e retificar aquilo para que também você que assiste aí o YouTube, principalmente esse canal, elimine aí, nós possamos eliminar todas as suas dúvidas. Então dá um like, inscreva-se no nosso canal, hype o vídeo, que hypar ajuda as pessoas a terem acesso a esse vídeo, mais pessoas, e descobrirem a verdade, despertar, beleza? Os ventos do mar, Iemanjá, essa é a força do mar, não é? Yansan, a força das tempestades, dos ventos. Então são representações de forças da natureza. Assim como você tem a mitologia grega, você tem a mitologia africana profundamente ligada a esses movimentos da natureza. E é natural que esse conhecimento ancestral ele avance para a região do Egito e seja incorporado pelos egípcios, né? O olho de Horus, que é a pineal, né? Olho de Horus. Então eles já tinham conhecimento da pineal lá no Egito antigo? Então, começou na África, dos orixás. Começou na África. Começou junto aos povos ancestrais, sim, os Yorubás e outros povos interligados na ancestralidade da formação da civilização humana. E aí avançou para o Egito. O olho de Horus é uma alusão à pineal, não é? E depois a Grécia Antiga também vai entender dessa forma, até que no século XVII o René Descartes... Bom, só algo equívoco aqui do Dr. Felipe, não é que ele diz que, inclusive o próprio título do podcast diz que foram os orixás da matriz religiosa africana que descobriram a pineal e desvendaram a pineal. Não, gente, tá? Não existe isso. E diz que depois migrou para o Egito. Não, o Egito é justamente a origem de tudo. O Egito, eu falo do antigo Egito, a terra de Kemet, que é terra do povo preto, terra de negros, tá? Que é a origem de toda a humanidade. Não há nada mais antigo do que do Egito. Então ele cita ali tanto a matriz africana, ele cita também a mitologia grega, e aí ele vai citar durante os filósofos gregos. Então tudo é uma cópia mal feita e elaborada dos egípcios, da antiga terra, ou seja, o antigo Egito, a terra de Kemet, os panteões egípcios. Então toda a mitologia, todas elas, as nórdicas de Thor, não é? Odin, a própria Grécia, os deuses gregos que dizem que a Grécia inventou tudo, que é outra mentira também, que foi contada muitas vezes e se tornou verdade. Então Zeus, todas essas mitologias, Hércules, não é? E os outros deuses, e até mesmo os deuses hindus, que são até mais antigos do que da própria matriz na África, porque na verdade o Egito é na África, né? Mas só que ele quis dizer que isso veio da ancestralidade, que ele não deixou muito, não explicou muito bem, porque realmente ele está equivocado no que ele está dizendo. Então tudo começou através dos Anunnaki. Então, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês: a Bíblia, todas essas histórias da Bíblia, os livros, é tudo uma cópia mal feita, principalmente o Antigo Testamento, uma cópia mal feita, adulterada das tábuas sumérias. Não há nada mais antigo, não existe língua mais antiga do que a língua escrita cuneiforme das tábuas sumérias, que você encontra nos museus em Alemanha, e algumas delas, e também na Inglaterra, tá? Então, as tábuas sumérias, quando você lê qualquer livro de qualquer autor, que a tábua suméria é a primeira escrita do planeta Terra, não há nada anterior a isso, então aquilo ali que conta a origem, ou seja, está muito mais próximo da verdade daquilo que a gente pensa do que nós somos,
Então, a Bíblia deturpou tudo e copiou daquilo. Isso eu comprovo aqui nos meus vídeos, eu passo trechos bíblicos, trechos das tábuas sumérias, Gilgamesh, Nippur, Enuma Elish, 7 tábuas da criação, e dentre milhares de outras. Tá? Então, quando alguém fala que foi a matriz africana, não existe. Esses deuses africanos são uma cópia dos panteões egípcios, que virou mitologia. Assim como qualquer outros deuses hindus, Vishnu, Brahma e dentre outros, Krishna, é tudo uma cópia. Pode ver, se você fizer uma analogia, você vai ver que tem o deus do mundo dos espíritos, no grego, Hades, e aí você vai buscar que tem lá o deus que é o deus dos espíritos, que eu não vou entrar nesse vídeo, não é para isso esse corte, é para falar sobre isso. Se vocês querem que eu faça um vídeo comparando esses deuses com as mesmas responsabilidades, os mesmos mundos, não é? Deus do amor, tem o Eros e o outro do egípcio, então o Deus da fertilidade, tudo isso, o grego vem bem depois, a filosofia, a astronomia, a medicina. Pitágoras não criou nada, Tales de Mileto, precursor, não criou nada, plagiou. A filosofia já era algo praticada na antiga escola de mistério, nas antigas escolas de mistério do Egito, do Antigo Egito, tá? Isso vem lá desde Tot, o rei Atlante, né? Só as tábuas de Emerald tem 35 mil anos. Então não existe isso que a africana é tudo uma cópia desses panteões deuses que não eram deuses coisa nenhuma, que colocam como deuses. Eles apenas detinham tecnologia avançada e a maior e conhecimento profundo da maior das ciências, de todas as ciências, que é a ciência espiritual. Tá certo? Então, para vocês terem ideia, a tecnologia dessa raça, desses caras, estavam equivalente a 1 milhão de anos à nossa frente. Imagine, para pensar, há 50 anos atrás, como era a nossa tecnologia, e hoje, em apenas meio século. Agora imagine uma civilização, uma raça extraterrestre, que tem uma tecnologia 1 milhão de anos à frente da nossa. Então por isso que eles são dados como os deuses. Se você chegar de helicóptero numa tribo indígena que nunca teve contato com homem, com homem branco, você vai chegar voando, quando você sair, eles vão estar te adorando. Como isso aconteceu já em tribos, exército americano já entrou em ilhas e tribos que nunca tiveram contato, depois eles estavam lá fazendo armas de madeira igual fuzis, pintaram o seu corpo com as mesmas vestes, transformaram, esculpiram barcos em forma de helicópteros, e por aí vai, e adorando como deuses. É normal isso, quando tem uma civilização superior à sua, muito superior à sua, você divinizar isso, né? É Deus. Não é que é Deus, é que tem uma tecnologia avançada. Simples assim. Então, os orixás é muito embrionário, são embriões comparados às raças extraterrestres que chegaram aqui. Só usando o NAC de Nibiru, são quase meio bilhão de anos, 450, 500 mil anos atrás, quando eles chegaram aqui. E quando chegaram aqui, já existiam os Atlantes de outros orbes e já existiam os Lemurianos, que foram os primeiros. Na verdade, os primeiros eram nossos primos hominídeos, que aqui já estavam. Mas eu falo de raças extraterrestres, que vieram extraterra, não é? Então, assim, é insano, tá? Dizer essas coisas, tá? Então é só para retificar isso aqui, vamos lá. Capinha, né? Entre os olhos. Realmente, é uma questão da glândula pineal. Na Itália, é lógico que se conhecia isso, porque se você pegar imagens, se fizer uma busca pineal e Vaticano, você vai encontrar na arquitetura do Vaticano várias imagens de pineal, inclusive no cajado do Papa, que tem o Cristo, você, logo abaixo da imagem do Cristo crucificado, tem a pinha, que é alusiva à glândula pineal, que fica na altura da pineal do Papa. Olha só. Então você veja, um Carlo Colanzi, eu esqueci o sobrenome dele, que eu falei agora há pouco e acabei esquecendo. Ele era italiano, então eu conhecia. Seguinte, essa questão da igreja, não é porque a igreja é altruísta, é porque a igreja que foi criada pelos arcontes, um plano, todas as religiões elas foram criadas por os arcontes e justamente para dividir o homem, não é para unir. A religião, do contrário que a maioria cega, infelizmente, crê, ela te afasta da fonte criadora, não te aproxima, é o contrário. Eu penso que por você ser religioso, você está mais próximo de Deus, que eu chamo de fonte criadora. Porque Deus não é um ser antropomorfo sentado em algum trono, em algum quadrante, terceiro ou quarto quadrante de alguma galáxia, não é? Preocupado com um planetazia dentre trilhões de planetas só na nossa galáxia. Para você ter ideia, no universo observável, somente na nossa galáxia, nós temos entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Nós temos uma média de 8, mas vamos colocar 6 planetas por estrela. Você multiplica agora, vou pegar o menos, 200 bilhões, vou nem pegar os 400. 200 bilhões vezes 6 é o número aproximado de planetas que você tem
por galáxia. E são bilhões, quiçá trilhões de galáxias. Então, quando você pensa num ser que ele é antropomorfo, né, que criou todo o universo e todas as coisas, que ele é como você, não é? Porque aí você vai dizer, façamos o homem da nossa imagem. Mas só que esse Deus do Antigo Testamento não é a fonte criadora do universo. É o Anunnaki Enlil. Né? E que o Antigo Testamento a igreja colocou assim. E fez você acreditar que aquele é o Deus genocida de Samuel. Né? O Deus que gosta de mandar seus pais sacrificar seus filhos. Né? Que o Deus do amor, né? Como mandou quase matar o Abraão matar seu filho. Como mandou Jefté assassinar sua filha. E dentre outras dezenas e dezenas de passagens bíblicas desse modo. Então o que acontece? Esse é um Deus vingativo. Eu acho que o Deus, criador do universo, se ele é amor para punir pecar, porque pecado, inferno, arrebatamento, é tudo criação da igreja, né, e de cristãos que inseriram isso aí, principalmente no concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, que foi criado o cristianismo. Ou seja, o imperador Constantino, juntamente com a igreja, criaram, porque eles já não tinham mais poder de dominar como eles tinham outrora, que era sobre o poder bélico, vamos dizer assim, o poder militar. Então eles agora partiram para a Guerra Fria, vão ganhar o poder da religiosidade. E aí eles escolheram o que entraria no cânone e não, certo? E o que entrou eles mudaram, colocaram por meias verdades e deturparam a maior parte, para manipular, ter todo o controle sobre as massas, como incrível, em pleno século XXI, tem pessoas que ainda ouvem o Papa. Tem pessoas que frequentam a igreja todo domingo, seja católica ou evangélica. Quando o seu templo, né, o seu corpo é seu templo, né, você é Deus, João 10:34, Salmo 82, né, o reino de Deus, ou seja, a fonte criadora está dentro de você, não está fora. Lucas 17:21, por que você procura fora o que está dentro? Então siga as poucas passagens fidedignas da Bíblia adulterada e mal copiada e plagiada, que você vai ver que a sua vida vai melhorar consideravelmente. Tá certo? Beleza? Então, até a posição onde o Vaticano foi construído, é um posicionamento estratégico no planeta Terra do que tange a questão energética. Tá? Esses caras, os arcontes, né, que inclusive que dominam os Illuminati, as principais famílias são agentes diretos desses caras, desde os Anunnaki até os Illuminati, eles comandam ou seja, 100 famílias detêm toda a riqueza do planeta Terra. Ou seja, apenas 100 famílias detêm o controle das massas, ou seja, eles controlam 8 bilhões de pessoas e toda a riqueza do planeta. E você não quer despertar para isso, acha que isso é tudo teoria da conspiração, pois é isso que eles querem que você acredite. Tá? Então, essa coisa de dizer que, voltando, a igreja ela foi ali, construída ali propositadamente, que isso é uma história para um outro vídeo, tá certo? Então, vamos aqui ver aqui mais uma reação. Eu acho que eu tenho aqui mais uma reação para fazer isso. Então, a igreja ela não é boazinha. Ela detém todo esse conhecimento que parte do Dr. Felipe está falando e eu aqui estou falando para você. A igreja já sabe há milênios, há centenas de milhares de anos. Porque antes de existir a igreja, já existiam esses agentes dos arcontes. Tá? Então eles sabem de tudo isso, só que eles usam isso em seu favor, em seu detrimento. Para favor da igreja e detrimento das massas. E você ainda é manipulado ouvindo o pastor, rabino. Eu não tenho intolerância religiosa, nada contra a religião. Quem quer ser religioso, que seja. Meu papel aqui é de tentar fazer você enxergar que a religião te afasta da fonte, não te aproxima. Você não tem que ser religioso, você tem que ser espiritualista. Você tem que ter conhecimento de ciência espiritual, de DNA, de átomo, do que é composto os nossos corpos, não é? Como é que funciona um átomo, por que o nosso corpo e tudo é feito de átomo, o que é física quântica. Você tem que começar a estudar mais essas coisas e você vai começar a entender o que realmente é Deus. Volto a dizer, eu creio no que você chama de Deus. Só que volto a dizer, Deus não é um senhorzinho de barba sentado em algum trono, em algum quadrante do universo, preocupado com um planetinha, ainda apontando lá naquele planetinha dizendo, ali tem uma terra santa. Gente, chega a ser ridículo. Ok? Vamos lá. Lembre-se que dogmas e crenças é escuridão e prisão. Enquanto você seguir dogmas, você continuará preso. Não vencer, não eliminar, extirpar essas crenças limitantes, principalmente, você vai continuar subserviente, escravo do sistema.
A partir disso é que a pineal recebe as informações. Então eu posso inferir que o tempo, essa variável tempo, ela tá totalmente conectada com a espiritualidade? Porque ela é como se fosse uma outra dimensão? Puxa, é interessante isso, porque a palavra tempo vem do grego temenos, não é? Na época antiga, mesmo na época das populações dos povos ancestrais, o tempo era entendido como um movimento da natureza. Se chovia, se fazia sol, se nevava, se estava de dia, se estava de noite, era um movimento. Aí só para terminar, você vê como é que são as coisas, que vem do grego, Você pode ver que até quando a gente vai estudar a etimologia ou a filologia, sempre vem do grego. Gente, o sistema criou isso. Os gregos são os maiores plagiadores da humanidade. Eles não inventaram nada, não é? Não inventaram a medicina, Tales de Mileto não inventou a filosofia, Pitágoras não inventou a matemática, eles foram todos iniciados nas escolas de mistério do Antigo Egito. E os que não foram iniciados lá, foram iniciados pelos seus mestres, que foram primeiramente iniciados nas escolas de mistério do Egito, assim como Yeshua eram iniciados da escola de mistério do Antigo Egito, tá? Então, veio do grego, não veio, aí colocou isso, quando a Grécia, né, é um embriãozinho comparado à história do Antigo Egito. A história como você fala, dos panteões, esses panteões, eles existiram, não são deuses, existiram, tá? Eu fico imaginando que se Pitágoras é o pai da matemática, eu fico imaginando quem construiu as pirâmides, que dizem que elas só têm 3, 4 mil anos, mas elas têm muito mais, no mínimo 13 mil anos uma pirâmide, no mínimo uma delas, que são várias espalhadas por todo o planeta, na China, na Amazônia, não é só no Egito e no México. Fora as que estão submergidas aí na Triângulo das Bermudas, no Japão. Você vê estruturas, cidades submergidas. Vamos acordar, busca você mesmo no Google, você vai ver aí mergulhadores, você vai ver as pirâmides lá embaixo. Que é a prova que houve um dilúvio não global, mas local, e não foi só um dilúvio, foram vários, e esses dilúvios, a mesma coisa que você dizer que os tsunamis que já ocorreram no planeta foi global. Naquela época não existia tecnologia, né? Daí é mole alguém pegar, traduzir equivocadamente de propósito e dizer que foi global, quando os próprios geólogos, a geologia, ratifica. E através do Carbono 14, ratifica que foi ali na Mesopotâmia, naquela região ali, principalmente o de Noé, que não era Noé, que é outra farsa, não existiu Moisés, não existiu Noé, ou seja, existiram alguns desses, existiram pessoas similares, por exemplo, Moisés era Akhenaton, Noé era Ziusudra Utnapishtim, e por aí vai, gente. Isso tudo nas tábuas sumérias, tá? Centenas e algumas dezenas e outras centenas de milhares de anos antes da primeira Bíblia. E eu não vou nem botar King James, a Bíblia King James, que é bem recente. Pode colocar a primeira Bíblia hebraica. Porra, o Pentateuco do Antigo Testamento é uma cópia da Torá. Ou seja, você diz que é um livro sagrado, o cristianismo não bate com os judeus, eles não se entendem, mas o cristão, que é cristão porque Yeshua não era cristão, ele promulga, pratica uma religião que foi criada pelo Império Romano juntamente com a igreja, esse mesmo império, essa mesma igreja que perseguiu, torturou e exterminou milhões de pessoas. Só a Inquisição exterminou quase 80 milhões de pessoas num espaço de quase 1000 anos. Que muitas dessas eram pessoas verdadeiras que se diziam cristãs. O próprio cristianismo, ou seja, o algoz, Roma, que foi um dos maiores algozes do planeta, quase que, se não nazistas, poderíamos dizer, pelas práticas deles, de tortura, extermínio, de dominar a força e tomar países e terras alheias, essa mesma gente que criou o cristianismo. Tá certo? Então, quando ele fala do tempo, ele vai dizer do termo grego. Só que, como o doutor Felipe não soube explicar, da pergunta do rapaz, é simples, não há tempo. O tempo é uma ilusão, não existe tempo. O tempo é uma perspectiva, tempo e espaço que você tem dessa realidade 3D, tridimensional. Então, nessa realidade 3D, você tem a falsa impressão, perspectiva de que há tempo, que há relógio, que isso tudo também foi criado pelos arcontes. Tudo isso é para
é para corroborar com o seu ego, para te manter preso nessa matrix de controle. Os caras hackearam até a 11ª dimensão. Tem muita gente aí que acha que tem guru A, guru B, que canaliza ser do não sei o quê, e tá canalizando agente Arconte, porque eles hackearam a nosso sistema Matrix até a 11ª dimensão. Nós estamos na 3ª, imagina, os caras hackearam. Se fosse a 12ª, depois tem mais 3 e 3, que é o que nós chamamos de Deus, que é o Yunasai, que criou tudo isso que está a parte da Matrix. Então por isso que você vive nessa roda de samsara, nessa prisão, porque você não desperta, não elimina os dogmas e as crenças limitantes principalmente, aí você tem que voltar a reencarnar. Aí você tem que seguir a luz do fim do túnel, que não é para seguir essa luz do fim do túnel, que é uma outra armadilha. O que vai te recepcionar lá, família, parente, são inteligências artificiais criadas por esses seres. Eles têm no Akashic Records, nos registros acásticos, toda a sua história, tudo que de você. Aí você vê seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, seu filho, e pensa que são eles, não são. São inteligências artificiais com todo o registro da sua vida, de suas vidas. Desperte, tá? Então o tempo não existe. O tempo, tudo acontece no agora. Não existe passado e muito menos futuro. O futuro é um campo infinito de probabilidade. Lembra que eu falei lá da física quântica? Se você não entender, começar a estudar sobre física quântica, mecânica quântica, mas estudar mesmo, você vai continuar preso. Então, se não colapsou na função de onda, não há futuro. Por isso que a própria igreja pode ver que todos os filmes falam, o seu destino, o seu destino tá... Não existe destino. O destino quem faz é você. A minha vida, o espiritismo, é uma programação, eu programei... Não, você pode até programar, não tem problema algum, mas não quer dizer que aquilo tem que ocorrer da forma que programou, porque o futuro é um campo infinito de probabilidades. A probabilidade que vai se materializar, colapsar na função de onda, é aquela que você coloca foco, se torna observador dela. Enquanto você não se tornar observador, não há futuro. E se não há futuro, não tem tempo, não tem nada. O tempo é tudo agora, só acontece ao mesmo tempo. São multiversos, multirrealidades, várias versões de você mesmo acontecendo nesse exato momento, nesse exato instante, em frequências vibracionais distintas. É como se fosse você... como é que isso pode existir? Você tem as estações de rádio, você sintoniza numa, mas tem outras que você pode sintonizar sem uma colidir com a outra no mesmo espaço, no mesmo local. Nós estamos num planeta, você pode sintonizar na 101, e outro pode sintonizar no 98. É assim que funciona. Mais ou menos, eu tentei ser bem rápido aqui para nós terminarmos esse vídeo. Então é isso. Se gostaram, comentem aqui o que você acha. Se você já ouviu falar dessas coisas que eu disse. Se inscreva no canal, dá um hype e compartilhe que a partir de agora nós vamos fazer mais reações como essa. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se que dogmas e crenças nada mais é que prisão e escuridão, enquanto despertar de consciência, iluminação e libertação.